11 horas 21 minutos, de volta com o Lance Esportivo ao vivo pela Bitcom TV. Nessa sexta-feira, dia 22 de novembro de 2019, estamos ao vivo no nosso Facebook, também ao vivo pelo nosso site bitcomtv.com.br, ao vivo também no nosso canal no YouTube. E eu te convido para participar, mandar seu recado, seu comentário, sua sugestão pela nossa live, e é por ali que eu te convido também para interagir com a nossa entrevistada de hoje. Já anunciei ela antes, mas antes de anunciá-la novamente, atualizando a temperatura na cidade, agora 28 graus, 50% é a umidade relativa do ar. Pois bem, meus amigos, há muito tempo eu já tentava essa entrevista e com muita felicidade ela vem me atender aqui. Não é me atender, mas é atender a comunidade esportiva de Caxias do Sul, porque temos aí muitos assuntos para conversar, muita coisa eu acho que para ser debatida, esclarecida, e ela gentilmente atendeu o meu convite e veio aqui conversar comigo. Secretária Márcia Ror da Cruz, muito obrigado por ter vindo, finalmente, antes de terminar o ano, mas eu fico muito feliz com a sua presença. Bom dia. Ô, Fernando, bom dia, muito obrigada aí pela tua consideração, né, como profissional da imprensa, sempre teve um carinho bastante especial, sempre me senti muito bem atendida por ti, então eu te agradeço por isso. E eu só não consegui vir antes, foi mesmo, Fernando, pelas situações de dia a dia, claro, de cotidiano. Não, naturalmente. Mas estamos à disposição e é uma alegria estar aqui para poder conversar um pouco contigo aí. Beleza, vamos lá então. Bom, secretário, os assuntos são vários e por serem vários, vamos ir e voltar nessa cronologia do tempo, se for necessário, para ir esclarecendo algumas situações. Pois bem, o seu antecessor deixou a pasta e numa carta disse que entre os motivos alegando para deixar a pasta era que a intenção do prefeito Daniel Guerra de transformar a SMEL um departamento da Secretaria de Educação. No anúncio oficial no site da prefeitura, no dia da sua volta, a senhora foi identificada como diretora-geral da SMEL. A SMEL vai terminar e vai virar um departamento dentro da SMED? Essa informação procede? A senhora confirma isso? Ah, Fernando, ótimo. É bacana poder falar desse assunto, porque esse assunto tem tudo a ver com o trabalho que nós viemos desenvolvendo hoje na Secretaria do Esporte e Lazer. Eu fui questionada, inclusive, no mesmo dia, logo após a carta do professor Paulo, alguns órgãos de imprensa entraram em contato comigo e me perguntaram mais ou menos isso. Se naquele momento, lá em 2017 ainda, se era uma orientação do prefeito de encerramento da Secretaria do Esporte e Lazer. E eu respondi lá o que eu vou responder aqui agora. O prefeito Daniel Guerra, em nenhum momento, nunca, nem na transição, nem logo após o início do governo, e muito menos agora, quando eu voltei, nunca falou comigo sobre o encerramento da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer. Então, comigo, o prefeito Daniel Guerra nunca falou sobre isso. Aí o que acontece, né, Fernando, que leva, né, um gestor público a, de repente, tomar algumas alternativas dentre as tantas que podem ser tomadas para uma situação que está na mão dele, né? A Secretaria do Esporte e Lazer, eu me lembro, Fernando, é importante esse histórico. Eu estive no Conselho Municipal do Desporto de 2013 a 2015. E eu lembro de quem era naquela época, trabalhava na Secretaria do Esporte e Lazer, ou trabalhavam no esporte da cidade, e que eram membros do Conselho do Desporto, que eles diziam, né, que o governo anterior, à época, cogitava, sim, a fusão de algumas secretarias, e os membros do Conselho Municipal do Desporto sempre tinham o receio de que a Secretaria do Esporte e Lazer fosse uma secretaria que fosse fundida com outra. Tanto que foi pauta das reuniões do CMD por muitas vezes, diversas vezes mesmo. Okay. Com o prefeito Daniel Guerra, nunca esse assunto veio à tona. E eu retornei como diretora, né, ali naquele momento, como diretora-geral, por alguns motivos também, né? Um era o secretário Daniel tinha sido nomeado há pouco tempo. Eu fui convidada para que nós pudéssemos resgatar o trabalho que nós começamos em 2017. Foi uma solicitação minha e uma solicitação também do governo que não fosse, né, não teria por que eu voltar e ser secretária municipal do Esporte e Lazer. Eu, graças a Deus, não tenho esses problemas. Se eu tivesse que voltar, e falei isso pro prefeito na época, se eu tivesse ou aceitasse o convite para voltar e eu tivesse que limpar os banheiros da SMEL, eu faria isso com muito orgulho. Mas hoje a senhora é oficialmente a secretária municipal de Esporte e Lazer da cidade.
Tá certo. Exatamente. Então tá. A partir do dia 1º de junho de 2019. Perfeito. Secretária, outra coisa aqui, até já foi assunto do programa, e a senhora pessoalmente disse que assistiu aquele programa, a situação da pista da Ascav, que havia um contrato de cedência do terreno até 2021 e a prefeitura, a atual administração, achou por bem retomar o espaço. Por que a prefeitura tomou essa decisão e antecipar? Era um local que, segundo a Ascav, foram feitos investimentos particulares das pessoas que frequentam o local e que a prefeitura, então, achou que era a melhor atitude a ser tomada. Eu lembro muito bem da fala do prefeito Daniel Guerra quando me convidou para ser secretária do Esporte e Lazer, Fernando. Lá em 2017, o prefeito fez alguns relatos, e que são relatos que eu também conhecia, de que a comunidade caxiense tinha várias queixas de algumas brigas em diversos locais da cidade, espaços públicos que ou duas entidades ou duas pessoas brigavam pela posse desses imóveis, tá? Isso era uma realidade para a Secretaria do Esporte e Lazer. Hoje está muito apaziguado isso. Não existe mais nenhuma briga, assim. Já teve briga de ameaças de morte relacionados a isso. Os espaços públicos vinculados ao esporte, eles vieram pelas pessoas que nos antecederam na SMEL com tentativas assim. O poder público não consegue tomar conta de todos os espaços que nós temos. Quais eram as opções que as administrações anteriores tiveram para essa gestão? E aí teve conselho gestor, isso foi muito vinculado aos campos, tá? Da pista de motocross, a realidade não é bem essa que eu estou relatando aqui agora. Ok. Mas, de qualquer forma, o prefeito Daniel Guerra fez como solicitação para mim de que os espaços públicos fossem, em essência, administrados pela Secretaria do Esporte e Lazer. Ele foi muito claro comigo assim, ó. Professora Márcia, tudo o que tiver que ser feito, planeja. A senhora é administradora, a senhora é profissional de educação física. A senhora meio que foi escolhida a dedo por essa situação aqui. Vamos lá, é a hora certa da gente fazer um trabalho e tentar ver como é que o município de Caxias do Sul consegue administrar os espaços públicos e evitar esses conflitos. Eu não sabia das situações relacionadas à Ascav, mas não precisou de muitos dias no governo para que eu recebesse muitos motociclistas da cidade. Muitos mesmo. Fazendo muitos relatos, Fernando, de diferentes situações, assim. Se queixando de não poder usar pista, se queixando de ter que usar o dinheiro deles, se queixando de que o município não dava suporte por diversas situações relacionadas a como que era feito a gestão da pista e nos pedindo, assim, para que a gente fizesse intervenção. Junto com os motociclistas vieram os meninos de bike, os meninos de outras modalidades também. Sim, mas que por algum motivo, por afinidade, faziam uso da pista. Exatamente. Tá. E aproveitaram e nos pediram para que a gente fizesse, os do skate também, a gente fez uma reunião, isso tem divulgado na página da prefeitura e da secretaria, onde nós recebemos ali uma boa parte da representatividade dos esportes radicais e que eles pediam, né, uma pista para esportes radicais e eles sugeriam que a gente fizesse lá. Em paralelo a isso, chegaram também algumas denúncias via Locaxias. Ok. E aí o município de Caxias do Sul tomou a decisão de fazer o resgate daquela área pública com a intenção de que nós façamos, né, que o município de Caxias do Sul faça a administração daquela área. Desde que foi tomada essa decisão, foi solicitado a mim para que organizasse atividades que fossem trabalhadas lá. Foi por isso também que a gente reuniu esses representantes dos esportes radicais e nós fizemos todo um levantamento para que o município administre aquele local e os esportes radicais possam ser centralizados naquele espaço. Mas em algum momento a sua pasta chamou o pessoal da Ascav e dizer, olha aqui, recebemos isso, está acontecendo, não está acontecendo, podemos resolver? Houve essa tentativa de conversa? Não precisou, eles nos muito antes de... Eu acredito que, pelo histórico, porque todas as situações chegaram diretamente a mim na época. Então, eu acredito, porque eles têm uma vinculação e eles são muito transparentes, os motociclistas são muito transparentes. Ok. Eles informaram a Ascav de que eles procurariam a SMEL.
E a Ascav, assim que eu recebi os primeiros 3 motociclistas, eu me lembro muito bem, e tem ata na secretaria, a Ascav nos procurou. E a Ascav começou a defesa deles, Sim. porque eles sabiam de todas as situações que já eram notícia na cidade. Então a Ascav apresentou as situações dela, eu ouvi todos eles, a gente sempre procurou, sempre tive o maior respeito por todos eles, assim como eles sempre tiveram muito respeito por mim. Eu nunca me senti desrespeitada por nenhum deles, nem pelos motociclistas. Foi um público, assim, muito fácil de trabalhar. Conflito difícil, sim, mas nós sempre nos respeitamos muito. Porque eles sempre deixaram claro, né, as intenções ou fizeram explicações, porque muitas vezes são conflitos. Você quer uma coisa, eu quero outra, tá acontecendo uma coisa, tá acontecendo outra. Teve fatos, assim, que eles são, digamos assim, um apêndice da pista, que esses estão devidamente judicializados e aí não cabe a mim também ficar relatando. Publicizar. Exatamente. Não, mas relacionado à área de esportes, do que é feito pela associação, do que sempre foi feito por eles e do que passaria a ser feito por nós, a gente sempre teve muita clareza, muita transparência, muito respeito e assim, eu acho que a gente encaminhou bem e nós sempre deixamos claro para eles também, porque era uma preocupação de que aquele espaço fosse transformado. Eu me lembro que a primeira fala deles assim, ó, vai que o município queira fazer uma cancha de rodeio. Daí eu até disse na época, não, cancha de rodeio acho que não, porque já tem uma, né? Então acredito que não. Claro, foi uma... Claro. Né, eles fizeram ali uma analogia, deixando o risco de que nós quiséssemos acabar com isso. E eu deixei claro para eles que eu, como profissional de educação física e como responsável pela secretaria, gostaria muito sim de manter todas as atividades e eu sempre tive o respaldo do prefeito Daniel Guerra. Perfeito. Vamos a um próximo assunto então, e para quem circula no meio do esporte, seja um atleta, seja um professor, aqui em Caxias do Sul, relata que depois do retorno da senhora à pasta, 4 meses mais ou menos? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, já 5, né? Perfeito. Depois do retorno da senhora à SMEL, há muitos relatos de pessoas, de muitos profissionais que saíram da SMEL. Sim. E os relatos são de dificuldades de relação com a senhora. Sejam professores, CCs, estagiários, enfim, de todos os níveis, há os relatos de dificuldade de trabalho no relacionamento com a senhora. A senhora se considera uma pessoa difícil de trabalhar? A senhora cria caso? A senhora cria dificuldades? Nossa. Como é que a senhora vê essa situação? Sim, bem tranquilo, Fernando. Olha, Fernando, assim, ó, eu sou clara, reta e transparente, tá? Clara, reta e transparente sempre, tá? Agora a gente pode fazer um link entre a possibilidade de fechamento da Secretaria do Esporte e Lazer com o que nós estamos fazendo hoje. É um histórico da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer de mau uso dos recursos públicos relacionados ao efetivo trabalho realizado pelos profissionais que se encontram lá. Se eu pegar em essência, né, com exceção de contratação terceirizada ou alguma coisa nesse formato, a Secretaria do Esporte e Lazer, ela tem os profissionais que são relotados da Secretaria de Educação para lá. Na Secretaria de Educação, assim como qualquer servidor nomeado no município de Caxias do Sul, o servidor tem horário de trabalho para cumprir, assim como você tem, claro. Assim como eu, como CC, tenho. Quando eu fui funcionária em qualquer outra empresa, eu sempre tive. E na Secretaria do Esporte e Lazer tinha, agora não tem mais, tá? Um histórico de mau aproveitamento dos horários dos professores. E aí, para fazer esse link, então. Na escola, o colega profissional de educação física, ele vai dar aula das 7h30 às 11h30 ou ao meio-dia. Enfim, vão ser 4 horas, né? No final da semana vai fechar 20 horas. Mas eles fazem 16 horas de sala de aula, em essência, ou 15 ali. E as outras 4 ou 5 horas são atividades que são consideradas na escola como hora, atividade, hora para planejamento. De aulas. Preparação de aula, correção de trabalhos, Você disse que aqui está um filho de uma professora do estado do Paraná já. Isso aí. E aí, então, quando eles passam a atuar na Secretaria do Esporte e Lazer, a lógica deveria ser ou essa... O correto é que se trabalhe às 20 horas, né? Então, eu recebo por 20 horas semanais, eu trabalho 20 horas semanais. Ok. Isso é o clássico. Não era a realidade da Secretaria do Esporte e Lazer. Então, a gente tinha lá os profissionais
Não é por falta, embora os colegas sejam bastante injustos comigo, eu não vou ser injusta com eles, porque eu não uso a mesma moeda, eu tenho consciência, Fernando, e é por isso que eu estudo, é por isso que eu rezo, é por isso que eu me dedico, eu não jogo com os outros a mesma situação que eles fazem comigo. Então, embora muita injustiça desses profissionais, a Secretaria do Esporte e Lazer teve isso, obviamente, pelo seu comando. Quem é que permitiu, por exemplo, que um profissional de educação física que recebe por 4 horas para dar aula, trabalhava 1h30? E no ponto dele recebia por 4? Literalmente existiam esses números. Existem. Era para ser 4 e tinha gente trabalhando 1h30. Exato, tá lá. Qualquer cidadão caxiense pode me procurar na Secretaria do Esporte e Lazer, que eu apresento as planilhas de trabalho dos profissionais com a maior tranquilidade possível. Ok. O que nós fizemos, Fernando? Bom, colegas, nós vamos trabalhar agora o mesmo que vocês trabalhariam, e essa foi uma fala minha sempre. Dentro da escola. Dentro da escola. Entendi. O que vocês fariam na escola, vocês têm que fazer aqui. E aí, obviamente, né, Fernando, se é um histórico de o que a Secretaria tem aí com departamento e Departamento de Esporte e Lazer e mais Secretaria, são 20 e poucos anos, né? E isso era uma tradição. Então, a galera não gostou muito de saber que ao invés de trabalhar 1h30 ou 2 horas ou 2h30, teriam que passar a trabalhar às 4 horas, que é isso que o povo caxiense paga para essa galera toda aí. Perfeito. Se eu me considero difícil, Fernando, eu não sei se eu sou difícil, sou uma pessoa alegre, feliz. Quem tá comigo hoje na secretaria tá feliz pra caramba. Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta de mim. Minha mãe, meu esposo, minha família gostam de mim, isso é o mais importante. O restante é respeito, educação e vambora. Tá certo. 11h38, você acompanha o Lance Esportivo dessa sexta-feira. Hoje recebendo a secretária municipal de Esporte e Lazer de Caxias do Sul, Márcia Horda Cruz. Estamos aqui passando a limpo todos os problemas, as polêmicas e tudo mais, e ela vem aqui de peito aberto falar de tudo isso, e você pode participar comigo ali na live do Facebook, mandar seu recado, mandar sua pergunta, sua sugestão. Secretária, uma outra situação, e aí eu considero um assunto um pouco mais ameno, que recentemente, eu acho que foi questão da semana passada, que foi publicizado aí, que os vereadores Felipe Gremmelmaier e Gladys Friis conseguiram uma verba, R$700 mil, melhorias de áreas públicas e esporte e lazer. Da parte do executivo, há uma necessidade de alguns trâmites, e isso parece prazo até 6 de dezembro. Isso. A secretaria está se mexendo já, isso vai ser garantido esse valor, está tudo bem encaminhado? Na verdade, Fernando, o prazo não é até 6 de dezembro, tá? O prazo que foi, né, que é designado é até o dia 26. Aí também, Fernando, tem uma... 26 de novembro? 26 de novembro. Ah. É logo, já tá chegando o prazo aí. Semana que vem, terça-feira, eu poderia polemizar esse assunto, Fernando, mas não é o caso. É aquilo que eu falei antes, eu não trato com a mesma moeda. Com a mesma moeda que me tratam, não é o que eu faço. O que nós fizemos, tá? Chegou para nós a informação, eu recebi uma ligação de um jornalista na quinta-feira, provavelmente logo que ele ficou sabendo da notícia, ele entrou em contato comigo. Perfeito. E ele me questionou se eu já tinha ciência. Como eu estava em atividade, eu não tinha visto nenhum tipo de publicação, eu disse para ele que eu não tinha conhecimento ainda dessa notícia. E aí, então, a partir do momento que ele me falou, eu fui, verifiquei e já descobri que os 2 vereadores já tinham feito a divulgação. Então, assim que a gente ficou sabendo dessa situação, eu já... São 2 locais que a gente já vem trabalhando com eles. O campo do Desvilriço, eu fui lá de picão, de cavadeira, de pá em 2017, então eu conheço a história do campo do Desvilriço. E o municipal, a gente vem lutando, fazendo, há 2 semanas ou 3, nós fomos lá com toda a equipe da CEPLAN para fazer todo um levantamento de tudo o que nós queremos como projeto para o municipal. Porque até hoje foi dito, né, que tinha projeto, que tinha atividades, mas não tem nada ainda desenvolvido pela Secretaria do Planejamento para o campo municipal. E agora nós estávamos desenvolvendo, então... Quando chegou a notícia para nós, foi tranquilo. A gente já tem bem organizado, que precisávamos modificar aquela iluminação, que é histórico, se queixam, né? Faz muito tempo que tem essa queixa. O vestiário é feio, é horrível, precisa ser trocado. Então, a gente já tem o projeto, a gente já tem todo o levantamento. Para nós está muito fácil. A gente já fez os encaminhamentos todos. Qual é a tramitação, né?
Em paralelo, o Ministério entrou em contato conosco, enviou um e-mail para mim e para o prefeito, né? Quando nós dois recebemos o e-mail, ele compartilhou comigo, eu compartilhei ali também, a gente trocou algumas informações relacionadas a isso, e nós já tínhamos então essa informação também pela imprensa, porque em nenhum momento a Câmara de Vereadores ou os vereadores nos contataram, nós ficamos sabendo somente pela imprensa ou pelo e-mail do Ministério da Cidadania. E aí a gente tomou todas as providências junto com a Secretaria de Gestão, e agora os documentos já estão todos com a CEPLAN para fazer o plano de trabalho e postar até o dia 26, que é o prazo que o Ministério apresentou para nós. Então essa notícia de até 6 de dezembro, ela não é verdadeira para nós. Para nós o que importa é o dia 26, né, de novembro, e nós já fizemos todos os encaminhamentos, porque nós já tínhamos o projeto, então é só fazer o direcionamento para essa verba agora que foi solicitada. Ok. Na live aqui, a Renata Almeida faz um contraponto a respeito da sua colocação das atividades dos professores na SMED. Ela diz assim, mas essa 1h30 era de uma aula, na sequência os professores tinham outros grupos, é o posicionamento que ela faz. Em alguns casos sim, na grande maioria não, né? Na grande maioria não. As pessoas sabem disso, os profissionais sabem disso. Eu gostaria de convidar a comunidade caxiense para passar na Secretaria do Esporte e Lazer, que eu gostaria de apresentar. A comunidade caxiense precisa conhecer a história daquilo que é a utilização do dinheiro público. Não, perfeito. Tá feito aí o contraponto ao comentário da Renata. Secretário, um outro ponto, e aí que isso naturalmente acabou influenciando na sua primeira saída e no seu retorno agora, que é o Fiesport. Nos últimos anos, os números de projetos aprovados, 140 em 2016, 20 esse ano. Na avaliação de pessoas que estão no meio aí, de algumas delas, e pessoas com quem eu converso com uma certa frequência, é que o seu comando está impondo, vamos dizer, talvez burocracias desnecessárias que acabam travando o desenvolvimento, quem tem o interesse. Óbvio, com dinheiro público não se dá para ter responsabilidade, isso eu, a senhora, qualquer um sabe. Mas a burocracia, o que está acontecendo com o Fiesport? A senhora considera uma administração adequada do projeto atualmente? Fernando, perfeito. Esse assunto também é um assunto muito legal da gente conversar. Olha só, o que nós fizemos? Acredite, Fernando, acredite, comunidade caxiense, acreditem, ouvintes do Lance Esportivo. Eu, Márcia, o prefeito Daniel Guerra, não fizemos nenhuma alteração no que estava posto. O que nós fizemos, Fernando? Acredite, comunidade caxiense, e eu sei que a comunidade caxiense acredita em nós, porque eu ando em toda a cidade, Fernando. Eu ando nas academias, eu ando nos clubes, eu ando nos campos, eu ando nos bairros, eu ando em todos os lugares, e as pessoas dão o retorno para nós, porque elas é difundido na comunidade caxiense a utilização dos recursos públicos pelo Fiesport. O que as pessoas dizem para nós? Eu vou fazer um relato de um cidadão que fez para mim outro dia na academia. Por favor. Na academia, eu estava na academia fazendo o meu treino às 7 horas da manhã e o cidadão disse: Márcia, que bacana, eu fiquei sabendo, eu não vou dizer entidade, tá? Ok. Eu não vou dizer entidade, obviamente, e tal, enfim. Eu fiquei sabendo que a entidade XYZ agora está fazendo o trabalho que deveria ser feito. Ele é contador e ele me disse: eu sempre recomendei que fosse feito e não era feito. Agora eles entenderam que precisa ser realizado. Então, Fernando, assim, o que nós fizemos, tá? Desde que nós chegamos, nós pegamos a legislação do Fiesport, que estava implementada, não foi o prefeito Daniel Guerra que criou ela, e nem eu. Pode ser que ele tenha votado, eu não sei isso, como vereador na época, vai ser a participação dele, né? Ok. Mas eu, enfim, não estava, né? Não fui eu que escrevi o texto dessa legislação, assim como não fui eu que escrevi o texto do decreto que regulamenta a legislação. E a única coisa que nós fizemos foi pegar a legislação, ler ela e aplicar ela. E eu me lembro de relatos de alguns órgãos de imprensa, de algumas pessoas, comunicadores, né, da nossa cidade, que diziam a seguinte frase naquela época, Fernando: foi mudadas as regras do jogo no meio do jogo. Isso é mentira. Isso é mentira. As regras do jogo passaram a ser aplicadas. Só isso, Fernando. E os próprios proponentes do Fiesport, quem é mais sistemático, quem é responsável, não que não sejam responsáveis, todos são responsáveis. E a gente sabe que a legislação, ela é chata, sem dúvida é chata.
A legislação com dinheiro público, ela é chata, e a do Fiesport é chata, é muito chata. Eu não sei se eu entraria com um projeto no Fiesport. Honestamente, eu não sei. Eu nunca parei para pensar nisso, porque é uma legislação muito criteriosa, muito chata, enfim. Mas isso já estava pré-estabelecido. O que nós fizemos neste governo, né? Que iniciou comigo lá e depois foi dado sequência com o professor Paulo e a gente retomou agora. É a vinculação com a central de licitações. Porque o envelope sempre teve que ser entregue, a documentação sempre foi a mesma, com alguma coisinha mais aqui ou outra lá, com a obrigatoriedade do registro no Conselho Regional de Educação Física. Somente bacharel em Educação Física, né, pode entrar com o projeto. Isso nós estamos ajustando para esse ano, que não estava claro, nem no edital, nem na legislação. E aí, então, é aquilo, Fernando, é complicado, tá? As pessoas, infelizmente, se faz muita legislação e depois as próprias pessoas, inclusive, né, os próprios agentes públicos que criam a legislação são eles mesmos que vão lá depois criticar. Então, eu nunca fui vereadora, eu nunca trabalhei com o decreto do município, nem com a legislação. Não fui eu que implementei essa legislação aí. Então, eu só estou cumprindo ela. E conosco é a garantia que vai ser cumprido letra por letra da lei. Perfeito. 11h47, já chegando quase no finalzinho do nosso programa aqui, ainda tem muito assunto para ser debatido. Secretária, o protesto dos alunos do projeto Conviver. O que aconteceu? Por que tivemos aí, sei lá, talvez 150, talvez 200 alunos na frente da prefeitura, protestando, pedindo sua saída? Qual foi a inconformidade dos alunos naquele momento? Queridos, Fernando, eu queria mandar um abraço para todos eles de coração. Aliás, só dá eles no Facebook da Ismel passeando para cima e para baixo, mas isso a gente deixa para outro momento. Queridos, eu quero mandar um abraço para todos eles. Eu quero dizer para eles o quanto eu considero eles. Eu, aquele dia, estava fazendo diversas atividades. Era um dia que eu estava em reunião com o secretário municipal da Saúde, secretário Júlio, que de lá, inclusive, nós lançamos agora, né? Nós temos profissionais de educação física trabalhando no núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica, que é uma ação show que a gente tem feito. O Fernando tem sido elogiado Brasil afora. A gente fez uma publicação e está rodando o nosso país inteiro. E aí eu ouvi, porque eu estava passando lá perto, um Fora Márcia. Eu ouvi. Isso é triste, isso dói. E por que dói, Fernando? Porque aquelas pessoas foram usadas, Fernando. Por quem? Fernando, daí eu acho que não precisa. Então tá, foram usadas com que objetivo? Fernando, vamos lá. Com que objetivo? O que foi dito lá naquele protesto e inclusive o abaixo-assinado que foi entregue uma cópia na Secretaria do Esporte e Lazer? Eu recebi 25 ou 27 idosos que participam do Conviver. Eles me entregaram com muita educação, com muito respeito, saíram de lá com bastante tranquilidade em relação à conversa que a gente teve. Foi entregue uma cópia também no gabinete do prefeito. E lá, neste documento, Fernando, tem coisas que não condizem com o nosso dia a dia de trabalho. Foi dito o que naquele documento? Que nós reduzimos o horário de atividade do Conviver. Não é verdade. O Conviver continua com 1h30. Tem 2 locais da nossa cidade que, em função do local onde é realizado a atividade, porque a pessoa que abre o local não consegue chegar a 1h30. Aí foi combinado com o grupo, tinha algumas possibilidades. Dentre as tantas possibilidades que tinha, o grupo, junto com o professor, decidiu por aqueles 10 minutos, ser 10 minutos que vão ser, eles vão se encontrar ali na frente, o professor vai fazer a chamada, enfim, e tá dando certo. Eu conversei com o professor na semana passada, fui visitar esse grupo, dei aula para esse grupo e a aula tá conseguindo ser feita com 1h30 de duração. Então é mentira, nós não reduzimos o horário do Conviver. O que mais que foi colocado lá? Que a gente modificou os professores. Pois então, os professores que não quiseram se adequar à legislação relacionada à atividade funcional de cumprimento de carga horária, optaram por ou ser desligados, né, para quem era CC, ou enfim... Nós temos um contrato, né, de prestação de serviço e os outros profissionais resolveram voltar para a Secretaria Municipal de Educação. Os que permanecem lá estão executando todas as atividades de acordo com o que manda a legislação relacionada à carga horária funcional. E as outras todas as atividades que a gente iria acabar com os passeios. Foi dito que eu queria acabar com os passeios, que o prefeito Daniel Guerra queria acabar com os passeios.
querido do nosso prefeito. Eu acho que ele nem sabia direito como é que a gente faz os passeios na nossa cidade. Fernando, o que nós fizemos relacionado aos passeios, que foi o maior problema, eu acho, que nós tivemos, e foi uma das coisas que a população mais se revoltou. Existe a legislação relacionada a deslocamento, de transporte, de turismo, que é obrigatório que a gente cumpra ela. E ela não era cumprida, Fernando. Ok. Então, o que nós fizemos? Existiu uma briga entre 2 colegas dentro da secretaria, onde um disse para o outro que queria acabar com os passeios por uma discussão, sei lá, o normal de trabalho. E aí eu acho que esse colega saiu vendendo pelos seus grupos que seria acabar os passeios. Eu jamais falei isso. Entendi. Nunca falei isso. E o prefeito nunca falou isso também. A única situação foi a organização para que a gente cumprisse com a legislação. Por isso, fizemos reunião com a Secretaria do Turismo para nos explicarem. Nós adequamos tudo. Agora a gente retomamos, inclusive a ideia não era nem ter parado os passeios, não precisávamos ter parado. Okay. A gente parou ali pelo ajuste na minha volta e por essas brigas todas, que pessoas ali que quiseram complicar. As pessoas quiseram complicar, mas não conseguiram. Tá. E na sequência a gente foi passear em Santa Cruz do Sul, eu fui junto. Secretária, para terminar a nossa conversa, minha última pergunta aqui. Quando o prefeito Daniel Guerra venceu a eleição, ele sempre deixou muito claro que todos seriam cargos técnicos. Secretários seriam cargos técnicos. E os questionamentos que vêm é o seguinte: por mais que a senhora é uma educadora física, mas as pessoas no meio dizem desconhecer o seu histórico. A secretária Márcia trabalhou em escola? Quanto tempo? Que escola? Foi professora? Não foi? Então, eu quero deixar aí os últimos minutos para a senhora dizer por onde passou, que experiência a senhora traz para hoje estar comandando a Secretaria de Esporte e Lazer da cidade. Perfeito. Primeiro, Fernando, até gostaria de fazer como orientação mesmo, né? Claro. A formação em educação física, pela legislação da nossa profissão, nós somos intitulados não educadores físicos, nós somos profissionais de educação física. Então, quando for relatar ou falar, enfim, com o egresso do curso de educação física, nós somos profissionais de educação física, né? Eu tenho a formação em educação física, então no período que era licenciatura e bacharelado. Tenho a formação em administração também, que é uma das ações, assim, na minha formação, é uma das... Esse conhecimento é o que me ajuda a conseguir resolver o que outras pessoas não resolveram. Mas vamos lá para as minhas experiências profissionais. Sim, Fernando, dei aula em escola pública, dei aula no ensino fundamental, dei aula no ensino médio, trabalhei e trabalho, inclusive, com o ensino superior em educação física, em administração, em engenharia, e nas engenharias e em ciências contábeis. Fui preparadora física e treinadora de equipes de futsal, de futebol e de futebol 7. Essas experiências aqui em Caxias? Todas aqui em Caxias, todas. Eu cheguei aqui em Caxias para começar, concluído o ensino médio. Todas aqui em Caxias, absolutamente todas aqui em Caxias. Fiz treinamento de voleibol, trabalhei com handebol, trabalhei com basquetebol, dei aula e trabalhei, já está fechando aí 20 anos, com ginástica de academia de todas as modalidades. Tenho formação em pilates, tenho formação em ginástica de academia, tenho formação e prática em dança. Sou uma... A galera aí eu tenho dado aula, tá? A galera tem gostado do meu desempenho como professora de dança. De dança, tá certo. Trabalhei com musculação 15 anos. Comecei com ginástica funcional no ano 2001, quando ninguém falava no que hoje é o treinamento funcional. Ok. Fui árbitro de futsal, de futebol e de futebol 7. Deixa eu ver o que mais que eu fiz, Fernando. Bastante jogo golfe, jogo tênis, tô aprendendo paddle com o professor Sidney, jogo badminton. Eu não sei se tem alguma atividade esportiva que eu não trabalhei. Trabalhei com natação, com hidroginástica, com recreação, trabalhei com vôlei de areia. Caramba! Fiz tudo isso, Fernando. Muito bom. Fiz tudo isso. Poxa, tá certo. Fiz tudo isso. Ginástica laboral, Fernando. Olha aí, mais um. E ergonomia. Mais duas coisas. Avaliação de posto de trabalho. 4 minutos para o meio-dia, secretária. A gente teria ainda uma infinidade de assuntos para debater. A senhora está convidada para voltar quando quiser, porque eu acho que não é para mim que a senhora está falando. Sim. A senhora está falando para toda uma comunidade que
de uma certa maneira, em alguns pontos muito descontente, ou outros pontos, obviamente, contente com o desempenho, mas é para a senhora está falando para as pessoas que nos ouvem, nos assistem nesse momento, e eu acho que oportunizar que um gestor público, e como aqui é o Lance Esportivo, a gestora pública do esporte da cidade venha conversar comigo, é conversar com Caxias do Sul. Então, agradeço a sua disponibilidade. Obviamente, a senhora, como administradora de uma pasta pública, tem muita responsabilidade, muitas tarefas, mas agradeço ter vindo aqui conversar, a gente pôde conversar numa boa. Sempre deixei claro, né, que a senhora viria aqui para responder bronca, descascar os abacaxis da cidade, e a senhora fez isso. E agradeço, e numa próxima, com certeza, a gente volta para falar de outras situações, tá bom? Muito obrigado. Beleza, obrigada, Fernando. E daí também tenho, né, 8 medalhas agora no Master de Atletismo. Trabalho com atletismo e sou um atleta também, né? Isso eu testemunhei já vendo a senhora treinar lá no campo municipal. Tá bom. Obrigada, Fernando. Secretária, eu que agradeço. Secretária Pública, a secretária de Esporte e Lazer de Caxias do Sul, Márcia Ror, hoje falando conosco aqui no Lance Esportivo. Peço desculpas a outras perguntas que teriam que ser feitas, mas pelo adiantado da hora, já estourei o tempo aqui do programa, terão que ficar para uma outra oportunidade, que obviamente a secretária volta a Caxias ao programa aqui para falar mais de Caxias. 11h57, atualizando a temperatura pela última vez aqui nesse final de manhã de sexta-feira, 28 graus, 49% é a umidade relativa do ar nesse momento. Um excelente final de semana a todos, muito obrigado pela audiência. Não pode assistir o programa ao vivo, ele fica salvo nas nossas plataformas, Facebook, Bitcom TV e também canal no YouTube, tá certo? Amanhã, final da Copa União, transmissão da Bitcom TV a partir das 2h da tarde. Fica ligado no Futebol Amador de Caxias do Sul, que é muito legal, tá bom? Um excelente final de semana a todos, meus amigos, e até segunda-feira. Tchau!